Bom, Andy, tudo bem? Muito obrigado. Obrigado por estar aqui, obrigado por se dispor a passar por essa mini-análise. Claro. Deixa eu te explicar algumas coisas para a gente poder equilibrar o nosso, botar a gente na mesma página. Tá. Primeira coisa é o seguinte: você vai estar vendo que eu vou estar falando sobre, usando termos que são termos que na nossa linguagem do dia a dia, na linguagem até da mídia, são termos muito associados a questões de doença. Então, os traços de caráter, eles são apenas isso, são traços de caráter. Então, quando eu estiver falando os nomes dos traços de caráter, que podem parecer, para quem não sabe, eles podem parecer estranhos, Sim. ou ter um significado não muito agradável, mas é importante que a gente zere essa compreensão. São apenas traços de caráter. Então, eu vou falar sobre psicopata, vou falar sobre masoquista, vou falar sobre rígido, sobre oral, sobre esquizoide, mas em nenhum caso eu vou estar me referindo às patologias que normalmente estão associadas a esses termos. Legal. São apenas traços de caráter. A gente faz isso em respeito até ao trabalho do William Reich e do Alexander Lowen, que foram os primeiros que colocaram essa terminologia para definição e sistematização desse conhecimento que a gente vai estar abordando agora. Tá. A outra coisa que eu queria te falar é o seguinte: a gente, quando faz uma análise completa, quando a gente faz uma análise corporal integrada completa, a gente examina 6 aspectos do corpo da pessoa, que são cabeça, olhos, boca, tronco, quadril e pernas. Como eu não estou vendo nem teu tronco, nem teu quadril, nem tuas pernas, eu estou com 50% das informações que eu preciso para dar uma posição absolutamente precisa. Tá. Então, como eu tenho 50% das informações apenas, eu não posso dizer quantos por cento de cada traço de caráter você tem, mas a gente percebe claramente quais são os traços de caráter dominantes, e esses traços de caráter dominantes você já vai ver, já vai nos dar uma série de informações aí que são muito interessantes e que vão surpreender às vezes, né? Entendi. É uma coisa de muita descoberta. Você vai descobrir muita coisa aí que eventualmente você não falaria para mais ninguém. Aham. Você vai ter vai ter um choque, talvez, vai ficar mais curioso também, vai ficar curioso com as coisas e vai ficar intrigado de como é que a gente consegue definir, mostrar tão rapidamente todos esses processos. É, O interessante desse... isso é interessante Diga. porque a gente ouve falar e sempre dá aquela coisinha assim de falar, nossa, como que seria eu passar por isso, né? Então, eu acredito que passar por isso, eu falo, né? Eu acho que deve ser aquela história, quando a gente vai num parque de diversão, a gente fica com medo de ir para a montanha-russa, mas quando a gente vai, depois a gente quer mais um pouquinho, né? Pode ser isso. É parecido com isso. Ou não, né? Tem Eu, gente que pode ser o contrário. quer dizer, eu não tenho nenhuma pretensão de te colocar aqui numa montanha-russa, pelo amor de Deus, não é essa a Claro, intenção. A intenção é fazer com que você sim. se conheça um pouco mais, e a gente possa responder uma questão simples, né? Que é por que eu sou como eu sou? Aham. E por que eu reajo como eu reajo? E por que eu faço o que eu faço? E por que eu tenho as dificuldades que eu tenho? E por que às vezes as coisas funcionam e às vezes as coisas não funcionam Aham. para mim? Esse é o objetivo dessa análise, né?
Então, quando o Wilhelm Reich definiu esse processo de traço de caráter, ele foi absolutamente genial, tá certo? O Wilhelm Reich era um cara meio controverso, tá? Ele nasceu em 1800 e qualquer coisa e morreu em 1957. Viveu bastante. Ele era um cara de família rica que morava numa fazenda, né? E ele vivia, digamos assim, na vida dele, ele tinha a visão da pessoa que mora no campo. Muitas coisas que ele via eram estranhas e para quem morasse na cidade, se pareceriam estranhas. Enquanto Freud era um cara que era profundamente urbano, o Reich era um cara que era profundamente campestre, ele vivia numa fazenda. Quando estourou a Primeira Guerra Mundial, ele estava nessa época de estar trabalhando, né? Estava na idade de ser chamado para a guerra, e ele foi para a guerra, lutou na Primeira Guerra Mundial. Deve ter comido pão que o diabo amassou, mas quando ele voltou da Primeira Guerra Mundial, havia uma espécie de bolsa, né, para os combatentes, para que as pessoas pudessem ter sua instrução complementada. Então, ele primeiro tentou ser advogado, mas não deu certo para ele, porque ele não tinha a disciplina necessária para ser advogado, não tinha cabeça para isso. E aí ele foi fazer medicina. Quando ele foi fazer medicina, ele conheceu o Freud, se apaixonou pelo processo do Freud e pronto, e ficou trabalhando, então, junto com o Freud na psicanálise. E o que acontece, entretanto, é que o Freud, né, era um cara que falava assim, né, a gente vivia em 1920, mais ou menos, né, as pessoas tinham, os médicos naquela época tinham uma visão muito mecanicista do ser humano. Era uma coisa muito de quem eles abriam o peito de uma pessoa, por exemplo, vinha o coração batendo, vinha o rim funcionando, vinha o intestino funcionando, vinha o fígado funcionando. E isso mostrava para ele como se fosse, dava a impressão para eles que isso era como se fosse uma máquina muito bem ajustada. O que acontece é que você sabe o que acontece quando a gente abre aqui e tenta futucar lá dentro, né? A chance de estar errado é muito grande. Então, eles não tinham essa percepção. Na realidade, a gente só começou a ver o cérebro enquanto o cérebro estava funcionando por volta do ano 2000, que é quando inventaram um negócio chamado ressonância magnética funcional, e foi aí que a gente começou a poder fazer essas inferências todas e poder trabalhar de forma muito mais profunda com todas essas coisas que a genialidade do Wilhelm Reich e do Alexander Lowen que nos proporcionou. Eu costumo sempre dizer que esses caras nasceram no século errado, porque eles naquela época eles não tinham computador, não tinham estatística avançada, não tinham data mining, não tinham big data, não tinham planilha Excel. Como é que os caras conseguiram chegar às conclusões que eles chegaram sem ter meios de comparação profunda, tá? Meios de comparação profunda, desculpe, é uma coisa muito, para mim, é quase místico, é um negócio completamente maluco. Mas fizeram. Hoje em dia, a gente pega, como é que a gente trabalha, como é que a gente tem essa noção de por que a gente sabe que a coisa acontece? Porque você tem uma base de pessoas muito maior, você examina o corpo, você isola uma determinada característica daquele corpo, e essa característica é comparada com a base de indivíduos, de milhões e milhões de indivíduos aqui embaixo, milhares, pelo menos. E aí, então, o que acontece? Quando você consegue estabelecer uma correlação estatística com esse processo, você tem a certeza de que aquilo corresponde à realidade. Se existe uma correlação estatística, a coisa é muito, muito precisamente definida. Isso dito,
né? Eu vou dizer para você como é que o Andy funciona, tá bom? Então, você vai saber, tá? Por exemplo, eu vou começar a te descrever, Tá. tá? Eu vou começar a dizer como é que você funciona no teu, na tua maneira de pensar. Você é um camarada muito introjetado. Você é um indivíduo que tem muita imaginação, tem muita facilidade para ter ideias, tá? E, por causa disso, tem pouco foco, porque você tem uma ideia aqui, você foca a atenção naquilo, mas, de repente, a tua cabeça cria uma ideia aqui, aí você imediatamente esquece essa e passa para essa. Aí aparece outra aqui, você esquece essa e passa para essa. Isso é uma coisa que faz parte do teu jeito de ser. Uhum. Você também é um cara, você deve gostar de videogame, você deve gostar de estar sozinho, você não deve gostar muito de contato físico. É uma coisa que você é aquele cara que abraça com a perna correndo para lá, que é para já poder sair do abraço, sabe como? Você abraça aqui, mas abraça meio de lado para você poder fugir aqui sem ter dificuldade com isso. Agora, você é muito perfeccionista também. Uma coisa que você tem também, desculpe, Uhum. antes de falar no perfeccionismo, Sim, deixa eu dizer uma coisa, você também tem muita dificuldade de transformar os teus projetos em realidade. sim. Então, você tem boas ideias, você vai ter boas ideias, mas as tuas boas ideias elas estão mais voltadas para o teu mundo imaginário. Você cria um mundo dentro da tua cabeça e ali você pode tudo. Quando você tenta transformar esse tudo que você pode para o mundo real, isso gera uma dificuldade muito grande para você de transformar isso Sim. em verdade. Você também é muito perfeccionista. Você é perfeccionista porque você quer ser o melhor naquilo que você faz. Mas também, nesse caso, também é uma coisa que o teu perfeccionismo também vem do fato que você não foca, você está sempre buscando um ponto, um plano B para você poder trabalhar. Uhum. Então, você tem o plano A, mas em vez de você focar no plano A e fazer o plano A acontecer, você faz o plano A, mas você, ao mesmo tempo, trabalha com o plano B e você vai tentando se equilibrar ali. E isso acontece em todas as áreas da tua vida, seja no teu relacionamento, seja no teu trabalho, seja na tua, sei lá, o que você quiser. Uhum. A outra coisa que é interessante é o seguinte, você é muito seletivo. Você é um cara que deve contar os amigos na palma de uma mão, se não for só em 3 dedos de uma mão, se não for só em 2 dedos de uma mão, quer dizer, você é muito seletivo realmente. Você vai ser considerado sempre um cara meio frio, porque você é muito lógico. Sim. E essa lógica nem sempre ajuda a gente a ser receptivo, né? Aliás, receptivo não é teu nome. Você não é um cara receptivo, você é um cara que não dá muita pelota para que os outros pensam ou deixem de pensar sobre você. Sim. Você tem uma ambição baixa, os teus projetos podiam ser muito maiores do que você pode imaginar, mas você não pensa o projeto grande. Você trabalha com o projeto num tamanho que você possa meio que digerir. Mas existe uma coisa que é a tua ambição. A gente tem 2 tipos de ambição, tá certo? Uma é a ambição nata, que a gente já nasce com ela, Sim. e que faz com que você, quando você cai
na areia movediça faz com que você puxe você mesmo pelos cabelos e saia da areia movediça. sim, Essa é a ambição nata. A ambição induzida, a ambição desenvolvida, é aquela que você precisa que os outros te ajudem, que te deem a mão para que você possa ambicionar alguma coisa. Você é desse tipo, você precisa de alguém te, como diz o italiano, te stuzzicando para você poder fazer as coisas da maneira como você deveria fazer. O que mais que eu posso te dizer? Isso tudo faz sentido para vocês que eu estou falando? faz, até mesmo porque, assim, às vezes, eu fico até meio perdido, porque, por exemplo, não que eu não gostasse de talvez ser mais. Tipo assim, eu falo para as pessoas, eu não tenho uma ambição de falar assim, nossa, sabe aquela pessoa que fala assim, ah, eu quero ser milionário. Eu falo assim, eu vou buscar, eu prefiro ter um conforto, uma casa gostosa, estar com a minha família, com as pessoas seletivas que eu quero perto de mim, pessoas próximas, porque para mim eu não me importo muito com o material em si. Não que eu, por exemplo, se eu fosse ter um carro bacana, ok, mas eu não me importo de pensar numa, sei lá, uma BMW top de linha. Eu acho que se o carro me proporcionar o conforto e o design dele me agradar, tanto por dentro quanto por fora, Isso, visualmente aí é que falando, está. Aí é que está. eu tô feliz, porque assim, aquilo me traz o prazer que eu necessito. Tipo, é, isso me faz feliz. Então, eu não sei se é isso, por exemplo. É que eu falo, eu não preciso de muito para ser feliz. E às vezes isso pode confundir um pouco, né? Porque eu não, eu não acho muito legal a pessoa que vive só por ambição de coisas. Eu acho que as coisas fazem É, parte da vida e, né? é Eu assim, posso tê-las ou não, acho que depende do propósito, sabe? Acho que é isso. eu acho que você tem. Essa é exatamente a tua maneira de pensar. É engraçado você ter falado sobre coisas e você ter imediatamente pensado num carro, porque uma das coisas que o teu traço de caráter mais gosta de fazer são coisas que ele possa fazer sozinho, entendeu? E dirigir é uma coisa que você faz sozinho. Quando você está dirigindo, você não está necessariamente tendo que ter contato com ninguém. Sim, Então, a tua criatividade corre solta. Você está dirigindo e tem uma ideia, de repente, aí você vai fazer, vai anotar essa ideia, você vai botar essa ideia num papel, você vai botar essa ideia, vai gravar isso no é, celular, vai botar isso em alguma coisa. Isso é assim que você funciona. é, Mas é engraçado, o que eu falo sobre ambição é assim, ambição, na realidade, é uma coisa ambição quer dizer poder. E o que significa poder? Poder não é só o poder entendi. de mandar, de querer ser chefe, querer ser isso, querer ser aquilo. Poder é capacidade de escolher, é Entendi. opção de escolha. Sim, Então, o dinheiro dá poder porque ele te dá mais opção de escolha. sim, Tá? As pessoas, então, associam muito essa coisa do material com a coisa da ambição, mas, na realidade, não tem muito... Quer dizer, tem uma relação nisso, sim, né? Mas não é só nesse sentido material. Compreende? A ambição de você ter escolhas é uma ambição de poder muito importante. E sim, isso é uma coisa que você também tem. Você tem vontade. Eu te garanto, eu não sei, nunca vi teu computador, mas eu te garanto que você deve ter uns 2.000 programas de qualquer coisa aí, você deve ter uns 35.000 coisas que você faz para a mesma coisa, você deve ter 12 editores de vídeo, você deve ter 15 editores de não sei o quê, porque esse é o teu jeito, é a coisa de querer ter escolha. sim. Sim, eu tenho que ter opções, porque parece que assim,
eu já passei por situações onde ter uma opção, e assim, isso é muito mais atrelado, parece que é a vida profissional. Porque, por exemplo, quando se trata de poucas pessoas ao redor, eu falo assim, que eu estar com a minha família, por exemplo, eu, minha esposa e minha filha, é uma coisa que já me deixa muito feliz, e se só tivesse isso, eu estaria muito bem satisfeito, né? Eu não precisaria mais que isso, porque os amores da minha vida estão aqui. Se alguém não quiser se relacionar comigo, não tem problema, não vai fazer falta, sabe aquela coisa assim? Não que eu não dê valor, é que porque assim, parece que a gente precisa muitas vezes parece que ser recíproco, né? Então, quando para mim não é muito recíproco do outro lado, eu sinto que não vale a pena, né? Então, para mim, eu prefiro ter essa, não bolha, mas parece que é um sentido de segurança, sabe? Então, por exemplo, no meu trabalho, por exemplo, eu não consigo me ver só com um computador. Aí os caras falam, nossa, você quer ter muito? Não, porque quem tem, na minha profissão, quem tem um não tem nenhum, né? Dá um problema, você precisa recorrer a outro, né? Então, nesse caso, eu vejo muito isso para o lado profissional, assim, né? É, é muito engraçado isso, porque às vezes a gente não consegue se dar conta. Você falando para mim, tem coisas que muitas vezes eu não fazia ideia que poderiam ser assim, porque é tão cultural dentro da gente, né? Porque eu falo assim, se hoje eu conseguisse ter financeiramente algo que eu pudesse, que nem eu falei, ter a minha casa gostosa, meu escritório, aquele jardim, uma redezinha, meu carro para poder passear com a minha família, poder ter essa grana para poder viajar, eu seria muito feliz, assim. Eu acho que seria realizado de verdade, né? Porque a ambição vem muito cultural, acho que é isso, né? Na nossa cabeça. Eu acho que a única coisa, eu concordo com tudo que você falou. A Sim, única coisa que eu faço um reparo aí nessa compreensão é assim, é que a ambição não é cultural, a assim ambição é mental. entendi, Ela você tem ou não tem de acordo com a forma como seus traços de caráter são formados. entendi. E aí, isso é Entende? interessante, porque, por exemplo, se eu descubro o que você está falando, do que para mim me atrapalha e eu posso melhorar, pode virar uma chave, sabe? Acho que é isso que é interessante. Isso, mas isso é exatamente aquilo que a gente se propõe a fazer com a análise corporal integrada. O que a gente faz com a análise corporal integrada, quando você faz a análise completa, primeiro a gente monta para você aquilo que eu chamo de dia-mente, o diagrama da tua mente. O dia-mente, porque isso é um diamante mesmo, só que é o diamante mental. Tá? É a maior joia que você vai ter para você se conhecer. Porque todos nós temos todos os traços de caráter dentro da gente, só que a gente tem em proporção diferente, entende? Assim, todos nós passamos pelo mesmo processo de formação de ser humano, Mesma forma. né? Pelo mesmo processo, a É o forma é processo. diferente. Exatamente, o mesmo A forma processo. é diferente, mas o processo é o mesmo. Sim, O processo sempre é um, um óvulo que junta com o espermatozoide, que forma um ovo, que vai se bipartindo e vai formando o ser humano sempre da mesma maneira. Cérebro caudal, como se fala na expressão técnica correta, cérebro caudal, é da cabeça para os pés. Então, esse processo faz com que a gente tenha essa coisa chamada de mielinização, que é o que a gente vai isolando os nossos circuitos mentais, certo? Eu estou falando aqui de forma muito lógico. simplista, tá? Mas para que a gente fique claro. Mas vai isolando, vai botando uma espécie de capa no fio do nosso neurônio para que ele possa trabalhar melhor, para que ele possa conduzir mais energia, etc.
Quando você faz isso, você passa por todos os processos em todos os lados. Então, você vai passar pelo processo de formação do traço esquizoide, você vai passar pelo processo de formação do traço oral, você vai passar pelo processo de formação do traço psicopata, do traço masoquista e do traço rígido. Não tem jeito de você amputar um traço de caráter. Você é, e essa é a grande sacada do Wilhelm Reich, é que, na realidade, nós somos os 5 traços de caráter e os 5 traços de caráter é a gente. Então, essa dualidade é que permite que a gente entenda muita coisa quando a gente consegue trabalhar com os traços de caráter. Entendi. Você é o que você é porque você tem 2 coisas importantes. Primeira coisa importante que você tem é a tua tela genética. Tá. Quer dizer, você, quando o óvulo se encontrou com o espermatozoide, vieram 23 cromossomos de lá, 23 cromossomos de cá. E aí os 2 se juntaram e fez o Andy. Geneticamente falando, ali está você. Aquilo é uma tela, tá? E aí, conforme você vai passando por situações ao longo da tua infância, tá? Quando você está dentro do útero da tua mãe, quando você está mamando, quando você está aprendendo a andar, fazer gracinha, aprendendo a falar, desfraudando, quando você começa a perceber que tem uma cosquinha diferente em certos lugares e tudo mais e tal, isso tudo são formas de que você percebe do teu jeito. Entendi. E esse teu jeito é diferente do meu jeito, é diferente do jeito do João, da Maria, do Pedro, do Afonso. É só teu. Então, esse jeito pintando, esse jeito é a tinta que vai pintar aquela tela genética. E esse jeito de pintar é que te dá o corpo que você tem. Você tem, geneticamente falando, você tem a formação básica de tudo que você é. E, ao mesmo tempo, você tem uma coisa que passa por cima disso aqui, que é as percepções que você teve de tudo aquilo que você viveu na tua primeira infância. Essas percepções não são de ninguém, são suas. Tá? Inclusive, é tão pessoal, tá, que você pode ter um irmão gêmeo. Sim. E o irmão gêmeo funcionar diferente de você e ter traços de caráter diferentes do seu e ter determinado... Porque o gêmeo é muito parecido, é muito parecido. O gêmeo idêntico é muito parecido. Mas a mãe sabe quem é um e quem é o outro. Sim. Porque existe uma ligeira diferença entre um e outro, porque essa ligeira diferença é exatamente causada pela pintura da mielinização em cima da tela da genética. E isso... Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou te explicando isso desse jeito porque esse é o jeito que você entende. Entende? Se você fosse um camarada como eu, redondinho, bochechudo, eu teria que te explicar de maneira diferente. Porque você é um cara profundamente lógico. Então, você precisa ter uma forma lógica de trabalhar o raciocínio para que você possa ir montando os bloquinhos e isso fazer sentido para você. Eu acho que faz muito sentido, por exemplo, eu até falei para minha esposa esses tempos atrás, a gente foi comprar um brinquedo para minha filha, eu olhei quebra-cabeças e eu falei para ela, nossa, como eu queria comprar um quebra-cabeça de 2.500 peças, porque eu acho demais sentar e ficar achando a peça para montar aquele resultado final que eu acho maravilhoso. Para mim isso traz uma... Como que eu posso dizer? Parece que é um prazer, assim, traz uma
um Uma satisfação. relaxamento, uma satisfação. Eu gosto de detalhes, sabe? Para mim, eu sempre sou daquela questão de... Você gosta de coisas. O que você gosta, na realidade, são coisas que você possa estar dentro da tua cabeça, tá? É, é, trabalhando sozinho. O quebra-cabeça para você é interessante porque ele permite que você se isole do mundo real para estar trabalhando só naquele mundo imaginário que está ali. Por isso é que eu achei que você gostava de videogame, porque videogame é o exemplo disso. A pessoa que... Você, por exemplo, deveria gostar de League of Legends, que é aquele que você mata um monte de gente, você vira o rei da cocada preta, mostra que você é o melhor daquele negócio lá, mas é tudo aqui, né? É tudo dentro do computador, é tudo num universo paralelo. Inclusive, tem um dos jogos que eu mais gosto, que eu falo, é aquele jogo linear. Tipo, esse negócio de jogar online com todo mundo não me atrai muito, porque, assim, Não é teu negócio, não é teu negócio. por exemplo, tem jogos... Botar multidão para você, companheiro, é sofrimento. É verdade. E, assim, é engraçado que os jogos que eu paro para perceber que eu mais gosto é o jogo que eu estou numa situação... Por exemplo, tem um jogo chamado The Last of Us, por exemplo. É um jogo onde o mundo apocalíptico e você tem que sobreviver em meio àquelas situações. Então, você busca estratégias como você vai Quem que fazer eu para acabei de te falar? Quem que eu acabei de te sobreviver. falar? Você é o camarada que vai resolver tudo, vai ser o cara que vai comandar tudo, vai ser o cara que vai acertar tudo, tudo aquilo vai funcionar porque você faz aquilo, você estabelece as coisas, você estabelece, e você aí fica, eu sou o campeão desse treco. É exatamente isso. É exatamente isso. Assim, É não dá exatamente para esse negócio. explicar o porquê disso. Assim, é por isso que eu acho que é legal isso, assim. Dá para explicar. Exatamente. Então a gente está buscando Dá essa para explicar, explicação. dá para explicar. Estou te explicando. E É a gente exatamente porque você tem traços, os teus traços de caráter dominante são esquizoide e rígido. Então, o rígido é o cara que quer ser o rei da cocada preta, tá? E o esquizoide é o cara que quer viver no mundo da caverna. Onde é que o rei da cocada preta encontra o mundo da caverna? Num jogo desse. Então, você deve adorar videogame, porque quando você me admira até que você não tenha 300 videogames em casa, porque quando você junta essas duas coisas, está aí o Andy. assim, é nessa questão que eu fico pensando assim, eu acredito que nesse sentido, como talvez eu tenha que ter algumas outras decisões para coisas como, por exemplo, sei lá, na questão profissional, às vezes, pode ser que isso me atrapalha muito para até, sei lá, tomar uma decisão que, sei lá, ela pode ser muito boa ou ruim. Então, parece que eu prefiro não arriscar muito, sabe? Hoje, eu estou percebendo que, assim, parece que por algumas questões que aconteceram, né, eu sinto que alguma coisa está mudando em mim. Tipo, parece que eu dei um salto, assim, de tipo, falar, eu preciso mudar, então o que eu preciso fazer? Eu tenho que arriscar, sabe? Não sei, assim, eu estou tentando descobrir isso ainda. Então, por isso, eu sinto que, para mim, na vida pessoal, eu já tive muitos problemas. Muito. Para mim, me Sem relacionar dúvida. é Eu assim, entendo, porque o teu relacionamento deve ser muito difícil. nossa, assim, Olha só, hoje, por exemplo, eu até tenho mais facilidade, mas é aquilo, num âmbito com poucas pessoas, né? As pessoas próximas, que eu me dou a muito gente bem com a minha esposa falou. hoje, com a minha filha, legal. A hora que eu sinto que, sabe, vai para muito assim, eu começo já, poxa, não sei se é legal, sabe? É muito, é muito doido isso, né? Parece que
Não, olha só, presta atenção, deixa eu te falar. Dentro do teu traço de caráter, tá? O teu principal medo, tá? É ser rejeitado ou ser excluído. Então, você faz qualquer coisa para você não se sentir rejeitado e para você não se sentir excluído. Entendi. Tá? Olha ele levantando o lado de cada boca, olha só. Mas você faz qualquer coisa para não se sentir rejeitado, não se sentir excluído. Então, o que acontece? Quando você se sente, quando você tem uma situação na qual, na tua cabeça, tá? Tá. Você pode sentir que você está correndo o risco de ser rejeitado ou se sentir excluído. Isso é uma coisa que te coloca num estado de tanta dor que você evita. Então, essa situação, tá, dificulta muito, inclusive, o relacionamento, porque, cara, quando você chega a primeira vez com uma pessoa, qualquer que seja a pessoa, você não sabe se a pessoa vai te aceitar ou não. Sim. Se você vai ser aceito ou rejeitado. Sim. E isso, para você, é mortal. Você não quer se sentir rejeitado, você não quer se sentir excluído. Faz sentido isso para você? Faz, e até explica talvez o fato de, tipo, eu ser mais, por exemplo, se eu chego no local e eu não conheço ninguém, eu fico na minha ali na Você mesa. fica na sua. Eu Você estou ali. fica na sua. Se alguém se aproxima e começa a falar comigo e eu começo a me sentir à vontade e acho um assunto interessante, a gente vira amigo. Mas, de primeira, eu tenho que... Meu amigo, Vira amigo amigo? assim, não, colega, né? Amigo, assim, eu digo assim, ali naquela mesa... Naquele momento Exatamente. você aceita que a pessoa venha falar É, com você. mas não que, tipo assim, eu vou chegar e essa pessoa, nós vamos sair dali e a gente já vai se Tomar um convidar chopp. para ir lá comer um bolo, sei lá, qualquer coisa. É que, assim, para ali, na hora que eu Exatamente. estou confortável no ambiente, eu vou ficar descontraído, mas saiu dali, é aquelas pessoas que eu já estou acostumado a estar junto, a ter certeza como que funciona, né? É mais fácil, né? Mas você sabe que isso é fácil para você. Sim, Tem para outras pessoas que vão considerar essa tua maneira de agir extremamente fria. é, Aliás, você já deve ter ouvido alguém falar para você, tá? Que não, você não gosta de ninguém, você não me ama, já, você não me. eu já ouvi assim, você parece que não se emociona. E eu falo para a pessoa assim, eu seguro, é engraçado. Eu assim, ó, eu sou um cara que eu tenho uma emoção, só que eu não gosto de expressá-la. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui muito interessante. Quando o meu pai faleceu, por exemplo, né? Eu estava lidando, eu tava assim tentando lidar com aquilo da melhor forma possível, porque eu pensava mais na minha mãe, como ela estava sentindo. Então eu era o cara que eu tinha que tentar cuidar de todo mundo ali que estava sofrendo. Eu não demonstrava tanto que eu estava sofrendo, mas na intimidade, sozinho, por exemplo, acho que eu chorei no chuveiro tomando banho. Mas depois eu não conseguia, porque para mim parecia chorar na frente dos outros, parece uma coisa difícil, Isso assim. também é característico do rígido. O rígido não aceita, jamais aceita mostrar as suas fragilidades. Então, quando você fala, você estava tratando, porque também tem isso, tá certo? O rígido, ele tem essa coisa de ser, primeiro, ele é muito competitivo, por um lado, Sim. tá?
Por isso eu digo para você que joguinho de coisa que você faça as coisas que você possa mostrar que você é o melhor de todos, é Aham. contigo mesmo. Mas é muito competitivo. Por outro lado, o rígido tem muita dificuldade em mostrar fragilidade. Porque, Sim, para ele, mostrar fragilidade é uma forma de ser trocado por uma opção melhor. E se ele for trocado por uma opção melhor, ele está sendo excluído desse processo. Então, o medo do rígido é o medo da exclusão, é o medo da traição, é o medo de ser trocado por uma opção melhor, e esses são os medos que você passa, entendeu? Aí o que acontece? Para não mostrar que você se fragiliza, você nega. Isso fica guardado dentro de você. então as pessoas falam, pô, eu lembro minha esposa falar para mim, nossa, mas parece que você não chora. E tipo assim, por mais que eu quisesse, eu engolia. Eu falava, não, parece que eu era frio, não sentia emoção, mas não é isso. É que eu prefiro não mostrar, não sei, é uma coisa. É difícil dizer isso, É né? o jeito da tua mente, é a forma como a tua mente funciona, cara. E E tá não tudo que, bem, tipo assim, compreende? não que eu me sinta mal por causa disso. Não, para mim não Não, faz tá tudo sentido. bem. Tipo, Você é o que você precisa ser. A gente tem, a gente tem às vezes essa coisa de chegarem esses gurus todos para gente sim, e dizerem para a gente assim: você pode ser o que você quiser, é, você pode atingir o que você quiser, você consegue tudo na vida. Cara, a gente sabe que não é verdade, é. A realidade não é assim. tá? A realidade não é essa. Por que que não é essa? Porque, queira a gente ou não queira, tá? A natureza, ela é determinística. Sim, Você nunca viu uma mangueira dando maçã. é Você verdade. nunca viu uma bananeira dando jaca. Sim, Entende? A natureza é determinística. Você tem uma série de habilidades em você que são únicas e que fazem com que você tenha um papel específico a desempenhar no mundo. sim, O que não vale é a gente querer se enganar dizendo que todo mundo sobe em árvore. Todo mundo pode subir em árvore. Não sobe, bicho. Se você for um peixe, você não vai subir em árvore nunca. isso é muito interessante, sabe? Porque eu acho que o que eu vou falar aqui, acho que está muito dentro de tudo isso que você falou. Por isso que a vida inteira, eu acho que eu tinha um sofrimento, que era assim, eu não conseguia fazer as pessoas entenderem como eu era. E eu sofria por isso. Porque eu falei, meu, essa pessoa não está... Porque você ainda não tinha conhecido Zé Carlos, você não tinha ainda ouvido falar em traço de com, caráter, e com, você ainda não sabia o que era isso. com certeza. E é legal porque, por exemplo, aqui, e esse registro, por exemplo, você pega por uma pessoa, por exemplo, chega para minha esposa, eu falo, dá uma olhada como que eu sou. Ela assistindo, vendo isso, ela fala, caramba, é mais fácil talvez lidar com essa pessoa que ele é, entendendo o que ele é, tipo, né? Tipo, porque aí às vezes a gente fica tentando se Tem outro corrigir. jeito, não? Tem outro jeito, não? Eu tenho, sabe o que é legal? Porque assim, sabe aquela história? E é muito legal isso, cara. Eu acho sensacional essa experiência, porque aquela história de a pessoa que casou com o outro e ela fica tentando mudar o outro e o outro não consegue mudar e ela se frustra, Querendo que o a outro seja manga igual vire a ela. abacaxi, É, querendo que a maçã vire jaca. Não é, rola. Eu tenho muitos casais que fazem atendimento comigo e, às vezes, você tem situações que são muito interessantes, porque o sim, casal está a ponto de romper o relacionamento e você só tem que mostrar como é que você tem que falar. Imagina que você tem uma gaivota casada com peixe. sim,
tá? Tá. Por absurdo que isso possa parecer, Sim, mas imagina só para a gente ter a coisa. Uma entender. gaivota que fala passarinhês, casada com peixe que fala peixês. Se a gaivota for falar passarinhês com o peixe que só entende peixês, vai dar ruído na comunicação. Aham. Se o peixe que só fala peixês for falar com a gaivota que só entende passarinhês, vai dar ruído na comunicação. Sim. Então, o que acontece? O único jeito desses dois se entenderem é você ou colocar um tradutor no meio, um tradutor automático do Google, Sim. tá certo? Que transforma passarinhês em peixês Sim. e peixês em passarinhês, ou você ensina a gaivota a falar peixês e o peixe a falar passarinhês. Então, é assim, se você quer, por exemplo, você, tá? Se tua mulher quer te entusiasmar com alguma coisa, seja lá o que for, tá? Ela tem que começar a falar com você a respeito disso 2, 3 dias antes, 2 horas antes, 5 horas antes. Que ela chega para você diz assim, olha como vai ser legal isso, olha que legal que vai ser isso aqui, olha que bacana que vai ser isso aqui, olha que coisa espetacular que nós estamos fazendo. Olha, galera. E aí você começa a criar essa coisa dentro da tua cabeça, Sim. e aí, na hora de fazer, você transfere essa coisa que você criou dentro da tua cabeça para a realidade. Isso é muito real. Sabe por quê? Você quer ver qualquer pessoa, tá? Me deixar louco, eu tô aqui. Alguém me liga de surpresa, me pedindo um negócio para fazer agora. É, é para mim, eu a ponto de sair aqui, eu falo, deixa eu dar uma volta, deixa eu tomar uma água, por quê? Me tira de uma rota que já estava programada. Então, por exemplo, por isso que nem agora, por exemplo, minha filhinha faz aniversário em janeiro. A gente, desde já, e ela tem essa coisa boa também, a gente já começa a se programar, o que vai fazer, como que vai fazer, esse negócio do Covid, vamos fazer só para os pais. Então, assim, o que eu quero dizer como exemplo é, qualquer coisa que eu vou fazer, eu preciso de ter realmente um tempo antes para eu poder me ajustar e fazer isso tranquilamente, porque assim, você quer ver é colocar eu no meio de um turbilhão de coisas e eu falar, peraí, gente, vamos organizar. Separa você aqui, você aqui, você aqui, e vamos estruturar esse negócio, porque assim não dá para fazer. Então, eu acredito que profissionalmente isso talvez me afeta, porque eu não consigo lidar com isso. Porque, por exemplo, para mim tudo para mim, tá? É o que você falou, eu tenho um jeito. Para mim, tudo que é preciso fazer bem feito, você tem um jeito de ser feito. Por exemplo, eu não consigo. Esse é o rígido falando, tá? Tipo, Esse é eu o não rígido sei, falando. eu não, O rígido é aquele cara que diz assim: vai fazer, mas vai fazer do meu jeito. Tem um jeito certo de fazer. E quando o cara não na faz minha do teu cabeça, jeito, você passa por cima dele e você faz. é, Entende? Esse é o rígido falando. Esse é o teu lado rígido falando. O teu rígido e o teu esquizoide são muito dominantes. aham, Então, quando você fala isso para mim, você está dizendo assim: olha, tem um jeito certo de fazer essas coisas, o meu jeito. Entende? tá, Tá tudo bem, cara. É o teu jeito de ser. Entende? sim, Você é o cara que, se você executa muito bem, executa as coisas que você se propõe a fazer muito bem. Eu não sei ainda qual é o teu traço mais sim, dominante, tá? Esse a tá, gente teria que fazer a análise completa para a gente poder medir isso tá, direitinho. Mas, independente disso, tá certo? É claro que você tem um jeito de fazer a coisa, você tem um jeito de executar. sim, É o teu jeito. É o jeito que você pensou, é o jeito que você quis, é o jeito que você está fazendo.
Você deve ser um chefe chatíssimo, porque quando você manda o cara fazer alguma coisa, se ele não fizer exatamente do jeito que você fez, se você mandou, você vai e diz assim, deixa que eu faço. E você passa por cima dele e você vai fazer. E assim, é lógico, se as pessoas, por exemplo, sei lá, eu uso o Photoshop para fazer uma arte. Se alguém me mostra uma outra forma de fazer e eu aprendo, eu acho sensacional. Eu falo, nossa, mais uma opção, né, para mim poder fazer essa coisa. E eu acho legal. Mas assim, às vezes quase sempre, o que que acontece? Eu tenho muito comigo, eu sou um cara que eu gosto de ter aquilo assim, se eu me responsabilizei com você de fazer algo, eu vou procurar fazer de tudo para entregar para você. Então, quando nesse meio eu tenho alguém que não está sintonizado, isso me atrapalha, porque atrapalha o âmbito de um escopo, por exemplo. Vamos supor, se a gente programou uma viagem, né? Eu entendo que nessa viagem eu estou entendendo que o pneu pode furar, a gente pode acontecer alguma coisa que foge ao meu controle. Que nem eu viajei com a minha esposa, furou o pneu, beleza, vamos resolver isso aqui, né? Vamos trocar o pneu, depois a gente arruma o pneu, mas beleza, é algo que estava fora do meu controle. Mas se a gente se planejou de alguma forma e a pessoa não está sintonizada, eu quero entender o porquê, né? É que nem aquela pessoa assim que ela estudou para ser médico e ela não faz isso como ela se propôs fazer, tem alguma coisa errada, tipo, ou ela não está feliz, né, nessa profissão, ou alguma coisa está acontecendo. Então, é preferível, em vez de você me atrapalhar, eu vou lá e vou tentar aprender a fazer para executar o que eu prometi, sabe? E isso parece que é do meu caráter. Eu te entendo 100%, porque eu sei, eu olho para você e sei como tua mente funciona, companheiro. E se eu não consigo, Mas eu fico frustrado, assim, tipo, caramba, meu, o que que aconteceu, sabe? E, e aí eu tento aprender com isso, para poder tentar ver o que, que dá para ser feito. E eu acredito também que isso, com o tempo, profissionalmente falando, foi algo que me atrapalhou, porque a gente sabe que sozinho, quando você pega tudo para fazer, você se desgasta, você tem mentalmente você fica desgastado, porque você sabe que não dá para fazer aquilo que você gostaria de fazer bem feito sozinho. você está limitado à tua competência. Exatamente. Então, eu gosto de estar com outras pessoas executando, porque eu acho legal, sabe? Assim, eu já percebi isso. Desde que elas façam do jeito que você quer. E eu tenho que aprender a melhorar isso, né? E é por isso que essa leitura, com certeza, você já deve ter percebido nas coisas que eu tenho falado, que a gente busca uma resposta, né? Qual o melhor jeito de trabalhar isso, né? Acho que todo mundo, eu posso dizer que eu acho que 90% da população, não quase 100, busca-se sempre uma questão, né? Será que eu não posso melhorar isso? Tipo assim, amenizar um pouco, sabe? Falar pro rígido assim, ó, dá uma respirada aí, né? Não, o que acontece é o seguinte, deixa eu te explicar isso. Deixa eu te explicar isso, que isso aí é interessante pra caramba. Sim, O que acontece é o seguinte, teus traços, eles têm duas opções. Uma opção, ou ele está na dor, ou ele está no recurso. tá. Quando ele está na dor, ele, na realidade, está trabalhando, vou botar entre aspas para você entender, ele está Tá. trabalhando contra você. Sim, Tá? Quando ele está no recurso, ele está trabalhando a teu favor. tá. Quando a gente faz a medição de quanto você tem de cada traço de caráter, e você tem os 5, pode ter certeza, você tem os 5, Tá. tá? O que acontece é que, em uma determinada situação, em frente a um determinado problema, em frente a uma determinada qualquer coisa que possa estar te acontecendo, os teus traços de caráter podem se sentir muito, digamos assim, Acuado. ofendidos, magoados com Tá. aquela situação. E aí você precisa trabalhar com eles de forma a compensá-los de alguma maneira, para que eles não entrem na dor, Tá. para que eles continuem trabalhando a seu favor, que é quando eles estão trabalhando no recurso.
Tá. Quando os teus traços de caráter estão todos eles trabalhando a teu favor, você está numa zona chamada zona de fluxo. Na zona de fluxo, as coisas acontecem porque acontecem. Sim. Só que, para isso acontecer, a gente tem uma ferramentinha chamada chave mental, que é exatamente aquilo que te ajuda a colocar todos os teus traços de caráter na situação de recurso. É mesmo como se você virasse a chave. Tá. Então, você não precisa dizer para o teu rígido, peraí, rígido, não é assim. Não, você não precisa fazer isso. Você simplesmente negocia com ele alguma coisa para que ele permita que isso possa acontecer. Tá. Imagina o seguinte, o traço que é o negociador nato, tá? O traço que é o cara que convence as pessoas, que sabe trabalhar as pessoas, é o psicopata. Se você tiver um psicopata baixo, tá? Você vai ter dificuldade de vender, Tá. porque você não consegue vender com psicopata baixo. Você não consegue convencer as pessoas com psicopata baixo. Entretanto, você pode pedir aos outros traços de caráter, dizer assim, olha, a gente tem que fazer a venda. Deixa o psicopata assumir aqui, deixa ele entrar nesse negócio, deixa ele comandar nesse momento, porque a gente precisa disso. E se teus traços de caráter estiverem todos confiantes em você, eles permitem que isso aconteça. Então, com isso, o teu psicopata assume, ele vai tomar... É como se tivesse... Imagina o seguinte, você tem 5 acionistas dentro de você. Sim. Tem acionista que tem 5% de ações, tem acionista que tem 40% de ações. Evidentemente, tá certo? O cara que tem 40% de ações tem mais peso na votação. Tá? Eu, por exemplo, sou oral, psicopata e rígido. Tá? Eu tenho muito pouco de esquizoide e tenho pouco de masoquista. Então, se eu sou oral, psicopata e rígido, esses 3 caras, eu tenho 35% de oral, 22% de psicopata e 22% de rígido. Então, você vê, são 44 mais 30, 74, 77%. 77% das minhas ações estão na mão desses 3 acionistas. Entendi. Se eles disserem para você não vai acontecer, cara, é igual acionista. Se os acionistas principais não querem, não acontece. Agora, se você convencer os acionistas principais a dizer assim, olha, tem esse cara aqui, que ele tem um trabalho para desenvolver agora. Dá para vocês deixarem ele comandar o negócio agora, enquanto a gente está fazendo? Essa reunião aqui fica por conta dele. É E uma se todo base, mundo tiver... é uma base de troca, né? É uma base de recompensa. É É tipo uma base assim, de recompensa e preservação. e Você eu, tem 3 tipos de ação que você pode tomar com o teu traço de caráter. Tá? Ou é ação de preservação, ou é ação de recompensa, ou é ação de manutenção. Se o teu traço de caráter já está no recurso, você quer que ele se mantenha no recurso. sim, Se o teu traço de caráter não está no recurso, você quer que ele mude, ele entre no recurso. Para isso, você recompensa ele para que ele permita que aquilo aconteça sem que ele interfira. é como se fosse assim. Eu vou dar um exemplo, que eu acho que isso é legal que você está falando, porque clareia um pouco mais algumas coisas que eu percebo. Por exemplo, se eu quero muito uma coisa, eu me torno um excelente cara que eu convenço quem eu precisar para ter aquilo. Eu conto uma história, porque eu sei que no final, se eu conseguir aquilo que eu quero muito, A história é criada pelo teu esquizoide. na mente eu elaboro uma estratégia. A história é criada pelo teu esquizoide. Tá? Quem vai contar a história, quem vai transformar a história numa narrativa
numa forma de trabalhar esse processo é o teu psicopata. Entendi. Então, quando o teu psicopata assume, tá, ele convence qualquer um. É exatamente isso. Exatamente. E é assim, e é uma coisa que a gente não percebe, mas é como se ele fosse acionado no final, quando você executa, você fala, é isso, eu consegui. Pois E é. Agora, volta, repara o seguinte, o que eu estou dizendo para você é uma coisa que, assim, você disse assim, a gente não percebe, parece que ele é acionado. E se eu dissesse para você que você efetivamente pode acionar ele e você pode calar os outros? muito interessante, porque Você aí, percebe o poder disso? Você sim, percebe o poder disso? Você aciona o teu traço de caráter adequado para aquela situação naquele momento que você está fazendo. sim, porque aí você entende que o seguinte, meu, isso é sensacional, todo mundo tem que ver isso. Porque é o seguinte, é como se, tipo, eu não precisasse ficar fazendo tanto esforço para mudar e ser uma pessoa que eu não sou e não vou gostar de ser. Mas eu Você não posso, vai mudar. eu Você não, a posso me verdade é adaptar, essa, é né? que não existe forma de você mudar. As tuas memórias, que são as memórias que te definem, tá? São as memórias que aconteceram entre o momento que você estava no útero da tua mãe Certo? até você ter teus 5, 6 anos. Tá? Se você parar para pensar, você não lembra de nada da tua vida nesse período. Nossa, com certeza. Você não lembra de como era o útero da tua mãe. Não, Você não lembra de como era quando você estava mamando. Você não, não lembra se você machucou o joelho quando você começou a andar. Você não, não lembra se alguém gritava com você quando você estava não. desfraldando. Tem uma certa Você não idade que lembra eu nada lembrei, disso. mas acho Você que a tem mais referências a isso que outras pessoas te falam. tipo, eu vejo uma foto de quando eu era bebê e minha mente associa alguma informação. Tipo, minha mãe conta, né? Porque Olha, alguém te contou. é, Porque olha, alguém te contou que aquele ali é você e é, você é aquele bebê. isso. Mas você não tem memória disso. Sim, não está Isso que você registrado. está fazendo com relação àquela foto é criar uma memória que é uma memória endereçável. Sim, A memória endereçável, ela é comandada pelo teu hipocampo, que são certo. dois pedacinhos que a gente tem no cérebro aqui assim. As tuas memórias primais, entretanto, ela não tem nada a ver com o hipocampo. O hipocampo não tem acesso a ela. Você não tem acesso a essas memórias. Entendi. Elas estão depositadas num lugar chamado gânglio basal. Agora, você não tem acesso a elas, mas elas têm total acesso a você. Entendi. E aí o que acontece? Tudo aquilo que você acha que você está mudando, na realidade você não está mudando, você está tentando adaptar, mas piscou, volta para o que era. Você não consegue ressignificar uma memória primal. Entendi. Eu posso ressignificar uma memória. A gente tem 11 tipos de memória, tá? Mas eu posso ressignificar qualquer tipo de memória, menos as memórias primais, porque elas não têm controle. Elas te controlam, mas você não as controla. Tá. É como se Então, o fosse que que eu estou vendo ali que tem alguma coisa, mas eu não tenho acesso, né? Eu tenho aquela porta, você mas nem tem noção que aquilo existe. Você é, nem tem noção que aquilo existe. exatamente. Você, para ter noção que aquilo existe, você precisa mergulhar profundamente nisso. Porque você não sabe, Andy, você não sabe se você, quando você era, por exemplo, quando você estava no útero da tua mãe, pelo teu traço de caráter, tá certo? Ela deve ter passado por algum tipo de problema, dificuldade. Ela me, ela me conta algumas histórias e isso é verdade. Ela passou por algumas situações que entristeceram ela, por exemplo, até em Por relação ao meu exemplo, pai, ela se sentia muito sozinha, não tinha apoio. E
E aí o que acontecia? Toda vez que você se mexia, imagina o seguinte, você está no útero da tua mãe. Sim. Você não tem nenhum conhecimento de que aquilo é um útero. Sim. E de que além do útero existe tua mãe. Sim. Tá? Você não tem nenhum conhecimento de que existe um mundo exterior aquilo ali. Sim. Aí o que acontece? Você está ali e você começa a se mexer. Sim. Tá? Nesse momento, quando você começa a se mexer, tua mãe toma consciência de que você está dentro do útero dela e ela pensa alguma coisa do estilo assim, oh, meu Deus, o que eu vou fazer com essa criança? Eu estou me sentindo tão mal assim, eu estou isso, estou aquilo, estou aquilo outro. Nesse instante, ela entra num estado de estresse. Quando a gente entra num estado de estresse, o sangue vai para as extremidades do corpo. Ele vai para as regiões onde você pode correr ou onde você pode lutar. Então, se ele está indo para os extremos do corpo, ele não está no útero. O útero, que naquele momento, para você, é o teu universo, e ele estava macio, quentinho, gostoso, confortável, quando tua mãe pensa numa coisa assim, quando ela entra em estresse, ele fica frio, duro, desconfortável. O que você, na tua cabeça, você não, volta a insistir, você não sabe nada do mundo aqui fora, você não sabe o que ela está passando, você não sabe nada. Nesse instante, você associa um fato. Eu existo, quando eu mostro que eu existo, o meu universo diz para eu não existir. Ele fica frio, ele fica duro. Então, o meu universo não quer que eu exista. Por isso, o teu medo básico, o teu medo existencial básico, é o medo da rejeição. O teu universo te rejeita quando você começa a existir. Entende? Sim. Isso é assim. Só que, na verdade, tua mãe, claro que ela queria aquele bebê, claro que ela queria que você nascesse, claro que ela te amava, claro que tudo está muito claro. Mas o que importa é a percepção que você tem daquela realidade. Entendi. E aí, essa percepção cria dentro de você uma ligação neural. Essa ligação neural depois vai ser mielinizada e vai ficar permanentemente montada ali. E como você não consegue ressignificar, o que acontece é o seguinte: quando a gente não é consciente, quem domina a tua vida é o teu inconsciente. E você já imaginou você deixar tudo acontecer à vontade do Deus dará? Não dá certo. Não dá. Eu quero controlar esse treco. Dizem que muitas escolas de psicologia dizem que a gente não consegue controlar o inconsciente. Há controvérsias. A gente consegue ligar e desligar os traços de caráter, sim. A gente consegue, não desligar, a gente consegue controlar os traços de caráter, a gente consegue induzir os traços de caráter para que ele permita que as coisas aconteçam de uma maneira consistente. Então, o ideal é que eu possa conhecer um pouco de cada... Pouco não. Conhecer os traços de caráter e, de repente, olhar ali e, nisso, eu identifico alguma coisa que, quando acontece, eu posso ter ele ao meu favor ou não, né? Mas... quando acontece, você pode simplesmente pedir ao teu traço de caráter para ele sossegar um pouquinho, para que o traço de caráter mais adequado para tratar com aquela situação tome a frente. Tá. É como você tivesse dentro de você um painel de controle de um avião. Tá? E aí, naquele instante, você precisa de um cara que saiba posar. Tem um cara aqui que é especialista em posar avião. Aí você pede para o camarada que está sentado lá e diz assim, escuta, dá para você levantar, botar esse cara aqui, porque ele é especialista em posar? O cara, tá bom, legal.
Se você está com o teu traço de caráter no recurso, ele diz assim, legal, vem para cá, senta aqui, cara, vem. Se o teu traço de caráter está na dor, ele diz assim, de jeito nenhum, não quero saber disso. Tá. Eu Aí acredito o que... que acontece? Se o É, teu traço de caráter está na dor, o avião pode cair. Se o teu traço de caráter está no recurso, o avião vai pousar suave. é como É se fosse exatamente assim, isso. né? Eu, por exemplo, eu nunca fui muito... Parece controverso isso, o que eu vou falar, mas aí talvez tudo isso possa explicar. É por isso que talvez eu nunca gostei muito, no geral, da área de vendas. Mas se eu tenho alguma coisa que eu gosto muito, eu faço isso de forma tão natural que se torna prazeroso. Hein? É uma coisa, por exemplo, se você chega e me coloca assim e fala, ó, eu quero que você venda isso aqui. Mas se eu olhar e falar, cara, eu não quero vender isso aí, eu já coloco um bloqueio. É como se, tipo, um dos traços de caráter falasse assim, ó, esquece isso aí. E tranca o cara lá e eu nem dou uma oportunidade para olhar diferente para aquilo. E isso pode ser que isso, eu percebendo isso, me atrapalha muito Isso até de talvez... funciona assim em todos os setores da tua vida. Você é assim nos teus relacionamentos, você é assim no teu trabalho, você é assim na tua família, você é assim na relação com os teus amigos, você é assim na relação com teus pais, com tua mulher e tuas filhas, tudo. Você é isso. Então, se você quer, a gente fala muito de mindset, tá Sim, certo? O camarada chega para você e diz assim, tem que mudar o mindset. é, Tá bom, tem que mudar o mindset, tudo bem, mas como muda o mindset? exatamente. Se com... Né? Como muda o mindset? É isso que a gente está dizendo. A gente pega esses traços de caráter, ajusta isso, como se fosse um ajuste fino. Como Sim, se fosse cinco dials que você fosse girando aqui assim, até você chegar naquele ponto certinho que você quer. Quando você consegue isso, tudo funciona. e Compreende? isso seria perfeito, né? Mas é isso que a gente faz. Legal. É isso, exatamente isso que a gente faz. Não, É eu acho exatamente que isso. Por isso eu digo que a gente tem a resposta, compreende? A tem, resposta está na análise corporal integrada. Porque não me importa a pergunta, sim, não me importa a pergunta. A resposta está na análise corporal integrada, porque a resposta, na realidade, a tua pergunta está em você. tá. Eu só faço te ajudar a ler. Tipo assim, traz uma clareza, né? Eu ajudo você a ler. Sim, Você entende? Eu sempre digo, sabe aquela história da diferença entre comprometimento e compromisso? sim, É a diferença entre o porco e a galinha no presunto com ovos. sim, A galinha tem um compromisso com presunto com ovos, ela fornece o ovo. Mas o porco tem comprometimento com presunto com ovos, ele é, fornece a perna. Então, nessa nossa relação, tá? Eu sou a galinha. Eu me comprometo, eu tenho compromisso com você, tá? De que eu vou te dar todas as ferramentas, todo o conhecimento, toda coisa para você poder desempenhar. Agora, o comprometimento tem que ser teu, sim, porque se você não botar a perna, e muitas vezes isso dói, é, tá? Muitas vezes a gente mudar isso dói às vezes, tá? Mas se você não botar a perna, não sai presunto com ovo. Não existe mudança. Einstein dizia que a melhor definição de insanidade é você esperar sim, um resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas. sim. E é exatamente isso. Não, assim, sensacional. Eu só tenho a agradecer por isso e é claro que eu, por todas as coisas que a gente vê na internet que acontece, eu quero sim disponibilizar essa sessão aqui para que todos vejam, assim, como isso é incrível, porque muitas vezes a gente passa anos na vida sofrendo, acreditando que a gente precisa ser diferente, e não é isso. A gente precisa aceitar realmente esse traço de caráter e saber lidar com ele, né? E quando a gente Você consegue, é, né?
Você é exatamente o que você precisa ser. Não precisa mudar. Você é o que você precisa ser. Sim, O mundo está aí para esse end. Não está para um outro end, está para esse end. Entende? Então, você é exatamente isso. Está tudo certo, é sim. perfeito, não tem nada errado, não tem nada quebrado, não tem nada que precise ser consertado, não tem Não, nada que esteja. Não! Você tem que saber trabalhar com os teus recursos, com os teus poderes. sim. Você tem poderes extraordinários dentro de você. E você tem que saber trabalhar com esses poderes. E é isso. Opa, dei uma bordoada aqui. E é isso que a gente ensina. Muito legal. Não, sensacional. Eu agradeço demais e é uma coisa que é legal disso que fica aqui, é sempre um gostinho de quero mais, né? Porque é lógico. Nosso bate-papo sempre é muito bom, né? A gente teve o prazer de ter algumas conversas antes e é bacana quando a gente conversa, mas como a gente está aqui como sendo analisado e ajudado, é algo que é diferente e faz muito bem, porque a gente para de. Eu entendo que isso pode trazer cura para muitas coisas, depressão, sabe? Muita coisa que a pessoa está lutando tanto com aquilo, acreditando que ela precisa ser como aquilo, e ela fala: não, eu preciso me entender, aceitar e saber lidar com isso, né? Então, é legal entender o que é a análise corporal integrada, né? A gente tira um pouco aquela mística, né? Nossa, será que tem alguma coisa? A gente acha, a gente sempre tem uma coisa, né, que a gente acha que a gente está errado, que a gente tem alguma coisa que a gente tem que melhorar. Na verdade, a única coisa que a gente tem que melhorar é o conhecimento que a gente tem da gente. Sim. É só isso. E aprender a lidar com isso, né? É. É isso aí. Zé Carlos, obrigado. A gente vai se falar mais vezes aí, né? Mas a Grande gente abraço, querido. tá, eu Foi um vou, prazer, foi um prazer. Espero poder ter te ajudado de alguma maneira. com certeza. Um abraço aí, viu? Abraço.